Roma, o coração pulsante de um vasto império, estava prestes a testemunhar um ato que mudaria o curso da história. Em 15 de março de 44 a.C., nas famosos Idos de Março, Júlio César cairia sob as adagas de homens que antes o saudavam como líder. Hoje, no Sombras do Passado, vamos mergulhar na conspiração que tirou a vida de César e descobrir por que, em seus últimos momentos, ele teria pronunciado uma das frases mais intrigantes da antiguidade. Até tu, Bruto. Prepare-se para uma história de poder, lealdade e traição. Para entender os motivos que levaram ao assassinato de César, precisamos voltar aos anos de sua ascensão. Júlio César se destacou como um general brilhante nas guerras da Gália, expandindo as fronteiras de Roma e acumulando prestígio militar. Junto com Crasso e Pompeu, formou o chamado Primeiro Triunvirato, uma aliança política que visava dividir o poder entre si e controlar o Senado. Entretanto, a morte prematura de Crasso e as divergências entre César e Pompeu desequilibraram a balança. César marchou sobre Roma, cruzou o Rubicão em 49 a.C. e deflagrou uma guerra civil, da qual saiu vitorioso. Ao derrotar Pompeu, ele se tornou o homem mais poderoso de Roma. Mas esse poder absoluto passou a incomodar muitos senadores que temiam pela sobrevivência da República. Vitorioso, César foi nomeado ditador vitalício em 44 a.C., algo inédito na história de Roma. Ele acumulava títulos, honrarias e a devoção das tropas. As celebrações populares, por sua vez, confirmavam o carisma de César entre a plebe urbana. Mas, para os mais conservadores no Senado, isso soava como a destruição dos princípios republicanos, onde o poder deveria ser dividido entre várias magistraturas. César promulgava leis, perdoava inimigos e concentrava atribuições que antes eram compartilhadas. Circulavam boatos de que ele desejava ser coroado rei, título abominado em Roma desde a expulsão dos reis etruscos, séculos antes. É nesse cenário de desconfiança e revolta velada que se forma a conspiração contra a vida de César. Senadores, temendo perder de vez sua influência, começaram a tramar nas sombras do Capitólio, reunindo figuras poderosas e influentes para um ato definitivo: eliminar o ditador e, supostamente, salvar a República. Entre os líderes dessa conspiração, alguns nomes se destacam. Caio Cássio Longino, um político experiente e antigo aliado de Pompeu, nutria profundo rancor por César ter derrotado Pompeu na Guerra Civil. Ele acreditava que César era um tirano em construção. Outro nome crucial é Marco Júnio Bruto, que, segundo a tradição, descendia de Lúcio Júnio Bruto, o fundador lendário da República, aquele que teria expulsado os reis de Roma. Bruto era conhecido por sua postura estoica, defendendo a virtude republicana. Ele chegou a lutar contra César, mas foi perdoado e depois incorporado ao círculo de confiança do ditador. Por que Bruto conspirou? Acredita-se que Cássio o convenceu de que César representava a ruína dos ideais republicanos e que a morte do ditador seria um mal necessário. Bruto tinha dúvidas, mas seu compromisso com a República e sua suposta herança familiar de protetor das liberdades o empurraram para o plano. Outros nomes: Décimo Bruto, não confundir com Marco Júnio Bruto. Trebônio e Casca também se envolveram, cada um com sua motivação, seja política ou pessoal. O que os unificava era o receio de ver um rei romano novamente, algo abominável na mentalidade republicana. Vale lembrar que nem todos viam César como um tirano. Muitos achavam que ele estava modernizando Roma, amenizando a carga de dívidas e promovendo distribuição de terras. Porém, a voz dos conspiradores se sobrepôs no Senado, e a contagem regressiva para o golpe já estava lançada. A figura de Marco Júnio Bruto se destaca como o coração moral do complô contra César.
Seu nome remete ao lendário Lúcio Júnior Bruto, que teria sido o fundador da República ao derrubar o último rei de Roma, Tarquínio, séculos antes. Essa suposta linhagem amplificava seu senso de dever republicano e tornava-o um símbolo vivo das tradições que Roma tanto prezava. Historicamente, Bruto era reconhecido pela sua formação estoica. Documentos indicam que ele admirava a filosofia grega, valorizando a virtude acima de qualquer ganho pessoal. Mas a vida de Bruto também tinha traços contraditórios. Ele participou de conspirações anteriores e teve envolvimentos políticos que nem sempre foram tão idealistas. Ainda assim, sua reputação de homem íntegro e defensor das liberdades romanas lhe rendia certo carisma. César o havia perdoado depois de ele ter lutado ao lado de Pompeu na Guerra Civil. Esse gesto de clemência criou uma espécie de laço de gratidão. Alguns boatos, pouco confirmados, sugeriam que Bruto poderia ser filho ilegítimo de César, fruto de um romance com a mãe de Bruto, Servília. Se é fato ou intriga, nunca saberemos, mas essa especulação alimentou a dramaticidade do caso. Bruto foi nomeado pretor urbano, posição de prestígio graças à influência de César, que parecia ver nele um herdeiro político em potencial. O dilema interno. Os cronistas romanos falam de Bruto como alguém em constante conflito interno nos meses que antecederam as idos de março, enquanto Cássio apressava o plano para eliminar César. Bruto hesitava. Receava o derramamento de sangue, mas temia ainda mais a morte da República. Seu prestígio era fundamental. Sem Bruto, o complô careceria de legitimidade moral, pois ele representava o ideal republicano. Era como se fosse a consciência dos conspiradores. Esse contexto humano e político coloca Bruto no centro do palco. Ele não era apenas mais um senador descontente, era a peça crucial que convencia os outros de que matar César era um ato de defesa da República, não apenas uma vingança pessoal. Paradoxalmente, essa mesma nobreza de espírito que o tornava admirado também o colocava em rota de colisão com o homem que, de certo modo, lhe estendera a mão. O choque de valores e lealdades em Bruto é um dos aspectos mais trágicos da história. As idos de março, em 15 de março de 44 a.C., aproximavam-se com uma aura de presságio pesado. Disse que César ignorou múltiplos avisos. Calpurnia, sua esposa, teria tido um pesadelo aterrorizante na noite anterior, sonhando com o corpo ensanguentado de César. Um vidente, segundo relatos, dissera a César que ficasse atento às idos de março. Até mesmo amigos próximos aconselhavam cautela, mas o ditador vitalício seguia confiante em sua popularidade e certa indulgência dos senadores. Apesar das reticências, César dirigiu-se ao Teatro de Pompeu, local onde o Senado se reunia enquanto a Cúria passava por reformas. Sem levar guarda pessoal, pois queria demonstrar confiança, ele entrou no recinto repleto de senadores. A tensão era palpável, embora disfarçada sob formalidades típicas de Roma. Os conspiradores se distribuíram estrategicamente, cada qual com uma adaga oculta na toga. Eram mais de 20 envolvidos. Tílio Cimber aproximou-se de César sob o pretexto de entregar uma petição, suplicando clemência para o irmão exilado. Logo após, Casca desferiu o primeiro golpe, mas com pouca precisão, César tentou se desvencilhar. Em poucos segundos, os demais se lançaram sobre César, cada um dando sua estocada para garantir a morte. Bruto entra em cena. É nesse instante que a visão de Bruto entre os atacantes teria abalado César de forma profunda. Shakespeare eternizou o grito "Et tu, Brute?", embora a fonte exata seja controversa. Não resta dúvida de que ver Bruto, alguém próximo, participando da agressão foi um golpe psicológico tão devastador quanto as adagas o foram fisicamente. César, atingido por cerca de 23 punhaladas, tentou proteger o rosto com a toga e acabou tombando aos pés da estátua de Pompeu, seu antigo rival na Guerra Civil, um símbolo cruel. O grande conquistador morreu diante da efígie daquele que ele derrotara. O Senado mergulhou em pânico.
Alguns senadores correram pensando que estivessem diante de um massacre generalizado, enquanto os conspiradores erguiam suas adagas, clamando que o tirano estava morto e que a república fora libertada. Porém, a reação da cidade não seria tão simples. Esse momento é uma das cenas mais emblemáticas da história, não só pela brutalidade do assassinato, mas pelo valor simbólico de ver o maior homem de Roma tombar em meio à suposta Casa das Leis, cercado por aqueles que juravam defender a liberdade. E, ao mesmo tempo, ficava o lembrete de que qualquer poder excessivo em Roma poderia acabar de forma sangrenta pela lâmina da traição. Com César morto, os conspiradores acreditaram que o povo acolheria sua ação como um resgate da liberdade. Contudo, o efeito foi bem diferente. A população que admirava César ficou em choque e revoltada. Muitos fugiram das ruas, temendo uma nova guerra civil. Bruto e Cássio tentaram justificar o assassinato, mas encontraram resistência de aliados próximos a César, incluindo Marco Antônio e, posteriormente, Otávio, futuro Augusto. O funeral de César, presidido por Marco Antônio, tornaria-se um grande comício para insuflar o povo contra os libertadores. Consumado o assassinato, os conspiradores acreditavam que seriam aclamados como libertadores. Porém, a resposta popular se mostrou muito mais complexa. Marco Antônio, aliado e cônsul ao lado de César, explorou intensamente o evento fúnebre para inflamar a população contra Bruto e Cássio. Disse que ele exibiu as roupas ensanguentadas de César ao povo, gerando uma onda de revolta. O testamento de César, em que ele legava bens e dinheiro para os cidadãos de Roma, também foi lido, aumentando a simpatia popular pelo ditador morto. Diante da tensão crescente, os conspiradores deixaram a cidade para evitar linchamentos. Bruto e Cássio, as figuras centrais, rumaram para o Oriente, onde ainda tinham influência e esperavam recrutar legiões. Era clara a formação de duas facções. De um lado, Marco Antônio e Lépido. De outro, Otávio, o sobrinho neto de César que se proclamou herdeiro. Inicialmente unidos pela vingança, Antônio e Otávio logo teriam atritos, mas antes eles tinham um objetivo comum: punir os assassinos de César. Bruto e Cássio organizaram suas tropas na Macedônia e tentaram legitimar sua causa como a defesa da República. No entanto, muitos soldados ainda nutriam lealdade à memória de César, ou foram persuadidos por promessas de recompensa feitas por Otávio e Antônio. Em duas batalhas decisivas em Filipos, as forças republicanas foram derrotadas. Há relatos de que Cássio, acreditando que a luta estivesse perdida, cometeu suicídio antes mesmo de receber notícias concretas sobre o resultado. Bruto, vendo a derrota definitiva, seguiu o mesmo destino, tirando a própria vida para não ser capturado. Com a morte de Bruto e Cássio, a república que pretendiam salvar afundou de vez em guerras civis, levando Otávio, futuro Augusto, a se tornar o primeiro imperador romano. Bruto, outrora visto como herdeiro de grandes ideais, terminou tragicamente, deixando à história um misto de admiração pelo seu sonho republicano e repulsa pela sua participação no assassinato de um líder popular. Cássio, cabeça do complô, morreu convencido de que fora abandonado pela sorte, pagando o preço da sua ambição e ódio contra César. Assim, o gesto que devia libertar Roma apenas mergulhou a cidade em novas disputas, terminando por sepultar as últimas liberdades republicanas. Bruto e Cássio, outrora senhores do destino de César, selaram também seu próprio fim, marcando para sempre o período que prenunciou o nascimento do Império Romano. A morte de Júlio César não salvou a República. Ao contrário, abriu caminho para um novo período de guerras civis e, eventualmente, o nascimento do Principado, inaugurado por Augusto. O gesto dos conspiradores falhou em restaurar a velha Roma, mas transformou César em um símbolo que ultrapassou os séculos. Quanto a Bruto, ficou a eterna dúvida. Ele foi um herói republicano tentando impedir a tirania, ou um traidor, cego pelas ilusões de um passado que já não existia.
Seja como for, o assassinato de César marca um ponto de virada irreversível na história romana, mostrando como ambição e idealismo podem desencadear as consequências mais trágicas. Gostou desta viagem pelas idas de março? Então, inscreva-se no Sombras do Passado, ative o sininho e deixe seu like para não perder histórias épicas como esta. Comente abaixo. O que você acha da atitude de Bruto e dos conspiradores? Acredita que havia mesmo a chance de salvar a República ou foi apenas uma ilusão que custou muito sangue? Agradecemos a sua audiência e até nosso próximo encontro. Siga refletindo sobre como o poder, a lealdade e a ambição podem mudar o rumo de toda uma civilização.